Boas de Papo, um podcast de tatuadoras boas de papo. Esse podcast é um oferecimento da MBOA Tatu. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boas de Papo, e hoje eu tô aqui com uma convidada mais que especial, a Thaisa Boaventura, que é CEO e especialista em cosmetologia da MBOA. Seja muito bem-vinda, Thaisa, eu tô muito feliz de te ter aqui hoje. E eu já queria começar, assim, o nosso bate-papo com um assunto de introdução para a galera que tá em casa e não conhece ainda. Afinal, quem é a MBOA e como que surgiu essa empresa tão importante para o nosso dia a dia como tatuadores? Então, Manu, finalmente, né, conseguimos gravar e já falei que estou muito feliz, mas quero repetir que bom que a gente está aqui e vai falar um pouco sobre tatuagem que a gente tanto ama, né? Então, a MBOA surgiu há 14 anos. Na verdade, a MBOA é um sonho antigo da minha mãe, Mônica Boaventura. O nome MBOA é inspirado nela, porque é um sonho dela que eu acabei herdando e assumi como se fosse uma filha, na verdade, né? E a Mônica é farmacêutica, bioquímica, especialista em cosmetologia e desenvolve cosméticos há mais de 34 anos. E a MBOA tem 14 anos e a gente fundou a MBOA com o propósito de criar cosméticos diferentes para necessidades específicas da pele. Então, a gente sempre cuidou de pele, nosso propósito sempre foi esse, é o que a gente conhece, é o que a gente sabe fazer. E lá atrás, a gente inicialmente desenvolveu produtos para alérgicos, para terceira idade, para gestantes. E nessa de desenvolver cosmético para peles especiais, a gente chegou na pele tatuada. Então, foi assim que a MBOA nasceu e a gente tem aí 14 anos de história já. Na verdade, quando você é uma empresa, né, que busca se diferenciar de alguma forma, e é isso que a gente estava buscando, né, lá atrás, a gente chegou nessa necessidade específica aí que a pele tatuada tem, né, uma pele que é muito trabalhada ali durante o procedimento. Então, é preciso que você escolha cosméticos seguros, né, e desenvolvidos para aquele momento. E a gente lá atrás, 2011, 2012, quando a gente olhou para esse mercado e foi fazer uma pesquisa sobre o que de cosmético existia nesse mercado, naquela época não tinha praticamente nada no Brasil, né, de cosméticos para tatuagem. E o que tinha eram produtos de uma qualidade de formulação muito, muito pobre, assim. Então a gente falou, bom, aqui está uma oportunidade da gente fazer a diferença, né, da gente criar produtos com esse nosso DNA do cuidado e do conhecimento técnico, né, produtos veganos, produtos sem corante, sem parabeno, com ativos 100% naturais, enfim, compatíveis com a pele. Então, foi nesse momento aí, olhando para essa necessidade específica e para esse mercado tão ainda amador, vou dizer, eu me arrisco a dizer que era um mercado amador, né, há 10 anos, que a gente começou a desenvolver produtos para cuidar tanto da pele, tanto durante o procedimento da tatu, quanto depois, durante o processo de cicatrização e ao longo da vida, para cuidar da cor e tal. Eu me surpreendo sempre com a MBOA, né? Porque é uma empresa realmente muito inovadora, sempre lançando produtos que ajudam no dia a dia do tatuador. E o No Plastic, para mim, foi a melhor das conquistas, assim, realizações, principalmente para mim como tatuadora, que me preocupo muito com o consumo de plástico, né? E como que foi o surgimento desse produto? De onde que veio a ideia, a necessidade? Eu queria saber um pouco da história dele, porque ele realmente é muito diferente. O No Plastic fez 2 anos, né? O No Plastic chegou em maio de 2022, depois de quase 30 meses de muita pesquisa, né? E o nosso processo de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ele é muito cuidadoso, assim. Então, para falar do No Plastic, eu vou um pouquinho mais para trás, assim. Cada produto que a gente faz, a gente tem muito cuidado no que selecionar para colocar nesse produto, para que ele tenha a melhor performance possível, né, e seja o mais natural possível. Quanto mais natural, mais biocompatível, ou seja, mais compatível com a pele, menos alergênico possível, porque afinal de contas a gente está falando de uma pele que é lesionada e cuja capacidade de absorção é muito maior do que uma pele íntegra. Então, assim, o cosmético que você escolhe usar durante o momento que você está tatuando ou depois, né, para cicatrizar,
ele precisa ter essa responsabilidade. Então, a gente sempre pensou em inovar, né? Na hora de fazer a vaselina, colocamos óleo de coco, foi uma inovação nossa. Na hora de fazer a manteiga, uma manteiga de cacau. A mais cheirosa do Brasil, inclusive. Dá vontade de comer branco. de tão cheirosa que é essa manteiga. Mas é sempre... E por quê? Né? Por que o coco? Por que o cacau? Tudo isso tem uma explicação técnica ali que vem embasada nesse processo de PDI. E nesses anos todos, assim, buscando inovar e em contato com vocês, com profissionais, tatuadoras, tatuadores, a gente sempre ouviu muito também vocês e sempre nos incomodou muito essa questão do uso do plástico durante a cicatrização. O uso do plástico que na nossa opinião, é nada saudável para a pele. Então, enquanto uma empresa, né, de cosméticos veganos para tatuagem, o que a gente poderia fazer? Lá em 2019, a gente lançou o SWAP, que é um finalizador para tatuagem, que deixa a pele sequinha depois do procedimento, e a gente achou que lançando ele estava tudo resolvido, né? Ninguém mais ia querer colocar plástico para o cliente ir embora para casa enrolado num plástico. Mas, na verdade, isso não foi suficiente, né? O cliente, muitas vezes, você pode falar isso até melhor do que eu, muitas vezes ele sente necessidade, mas não vai colocar o plástico, não. Tem uma grande parte dos clientes que, às vezes, só cuida do jeito que ele acha melhor, e é isso. E aí, sempre chega em casa e acaba colocando, ou dormindo, ou ficando dias com o plástico, né? Por conta dele, né? Exatamente, que não é o ideal. O plástico, ele cria ali um ambiente propício para infecção, né? Quer dizer, complicação durante a cicatrização é tudo que a gente não quer. Umidade, né? calor, falta de limpeza, tudo junto no mesmo lugar ali, realmente não tem muito o que falar pro plástico aí, não. E aí, assim, aí continuou-se tendo o hábito de usar plástico, né? Mesmo tendo um selante deixando a pele sequinha, como é o SWAP, continuou tendo o hábito. Então, eu sempre falei muito mal do plástico, mas eu era muito questionada, mas eu vou colocar o que no lugar? Então foi aí que a gente começou um processo interno, né, de inovação dentro da MBOA para desenvolver um produto que substituísse o uso do plástico na tatuagem. Então é uma inovação MBOA com pedido de patente depositado em NPI, que a gente tem muito orgulho de ter feito, porque não é só uma questão de saúde, né, para a pele, que eu acho que é a principal, talvez, né, para quem está fazendo uma tatuagem, talvez seja a questão principal. Eu quero que a minha tatuagem fique linda, eu não quero ter nenhum tipo de problema. Então eu evito usar um plástico filme, um adesivo plástico, e vou usar um Noplast, que é biodegradável, que tem ativos que cuidam da pele, e que é um gel que se transforma numa película protetora, né? E faz essa proteção contra agentes externos e tal. Mas para a gente da MBOA é também mais do que isso. É a questão sustentável que particularmente enche meus olhos, assim. Porque quando eu uso o Noplastic e não coloco plástico, e o Noplastic, como eu disse, é biodegradável, ele tem um teste específico, fizemos um teste específico que mostra que ele some do meio ambiente em 28 dias, enquanto o plástico vai demorar 300 anos, em torno de 300 anos, a gente está deixando de descartar no nosso planeta o plástico residual ali da tatuagem, né? Que por estar contaminado com material biológico não vai poder ser reciclado. Foi assim que ele surgiu. Eu acho legal porque o surgimento do Noplastic deu para perceber, a gente sente a redução do consumo do plástico na hora que a gente vai fazer o estoque. Porque realmente diminui o consumo do plástico, porque a finalização da tatuagem, querendo ou não, no momento da tatuagem, a gente ainda é um pouco escravo do uso do plástico por questão de biossegurança, isolamento da marca e tudo mais. Mas levar essa biossegurança para fora, para o cliente não estar com o material contaminado chegando em casa, para ele não jogar um lixo contaminante no lixo comum da casa dele, isso faz toda a diferença também. Para ele poder limpar a pele, né? Exatamente. Que vai no banho, vai sair o Noplastic, vai lavar, vai reaplicar na pele limpa. Exatamente. Né? Então, naquele uso ali que eu acho que, né, as primeiras 48 horas críticas da pigmentação, são as mais importantes. Né, eu acho que tem isso também, né? Ele ajuda no resultado do trabalho, que é o que todo mundo quer, né? A gente, enquanto MBOA, quer que o produto ajude, vocês profissionais querem que a cicatrização fique perfeita e o cliente mais ainda. Então... Exatamente. Eu gostei muito que, enquanto você estava falando sobre essa questão, né, do mercado da tatuagem ser um mercado que necessita tanto de produtos inovadores,
você trouxe em relação ao produto vegano. Eu queria saber, porque muita gente acha que é frescura, assim, as más línguas, ai, que frescura usar coisa vegana. Por que não é frescura usar o produto vegano no lugar do produto que não é vegano? Conta pra gente. Eu acho que quando a gente fala de cosmético vegano, né? Porque muitas vezes a gente fala, vou usar um produto vegano, a grande maioria das pessoas liga o produto ser vegano a algo que tem a relação com a alimentação. E não necessariamente. Quando eu estou falando de um cosmético vegano, eu não estou falando sobre alimentação, eu não estou falando sobre o estilo de vida vegano, não necessariamente eu preciso praticar o veganismo para usar um cosmético vegano. Então, eu acho que é importante, assim, quando a gente fala de usar um cosmético vegano, né, um cosmético vegano, ele é mais rico em ingredientes naturais. Esses ingredientes naturais, eles são naturais, vegetais, eles são mais compatíveis com a pele. Quando eu uso um produto de maior compatibilidade com a pele, eu tenho menor chance de ter complicação. Um cosmético vegano é menos alergênico. Um cosmético vegano é mais eficiente. Então, usar um cosmético vegano, principalmente quando se fala de tatuagem, eu acho que não tem frescura nenhuma. Tá contribuindo para aquele resultado, né? Porque eu costumo falar o seguinte, a pessoa resolve fazer uma tatuagem, aí pesquisa, escolhe o desenho. Aí depois pesquisa, escolhe a tatuadora. Aí junta uma grana para pagar a tatuagem. E na hora de cuidar, passa qualquer coisa. Nossa. Então, assim, né? Então, não faz sentido, né, passar qualquer coisa. E ele não é vegano por frescura, ele é vegano porque torna-o mais eficiente, torna-o mais seguro, torna-o menos alergênico. Então, são vários benefícios que um produto vegano tem. E realmente contribui muito para a cicatrização, dá para ver nos resultados, né? O quanto que diminui a quantidade de alergias, a adaptação dos clientes é bem maior com os produtos, realmente faz toda a diferença. E, Thaisa, me conta, às vezes a pessoa tá lá, faz a tatuagem, faz todo o investimento, igual a gente acabou de comentar, e na hora de cuidar da tatuagem, às vezes não segue o que o profissional está falando. Muitas vezes também tem profissional que não se informa para informar o cliente, que é uma coisa muito preocupante também. Mas aconteceu e a tatuagem faliu. Por quê? Como que a gente pode trazer essa informação para as pessoas, para elas entenderem como elas podem evitar que a tatuagem delas falhe? Legal demais sua pergunta. Eu acho que assim, tem alguns motivos que fazem a tatuagem falhar, né? Um deles é responsabilidade da tatuadora, do tatuador. Outro é a responsabilidade do tatuado, da tatuada na hora de cuidar. O que é a responsabilidade do profissional? Né? Pode acontecer de, ao invés dele depositar o pigmento na derme, ele depositar na epiderme, que é uma camada da pele renovável. Que é mais acima, né? Que é mais acima, né? A epiderme é aqui que a gente está tocando, né? Quando eu te toco aqui, eu estou pegando na epiderme, a derme está abaixo. Certo. Então, o pigmento da tatuagem, ele é colocado na derme. Tem muita gente boa por aí que fala que é na epiderme, mas não é. Quando você coloca o pigmento na epiderme, em sendo uma camada renovável, ao longo do tempo pode haver uma falha. Você está fazendo ali a tatuagem, um pedacinho, outro ali falhou. Pode acontecer. Quem nunca, né? Já... Acontece muito. Pode muito acontecer. Ninguém Até tá porque livre, somos né? seres humanos também. Às vezes a pessoa não prestou atenção em algum pontinho que ficou sem ver ali. Às vezes a pessoa estava num dia que não estava com a atenção muito no lugar, a cabeça não estava muito boa. Somos seres humanos também. E outra, né? E essa falha, às vezes, ela acontece nem é porque... Né, muitas vezes, assim, as pessoas às vezes me perguntam, quando eu vou falar de fisiologia, cicatrização e tal, mas como é que eu sei que eu estou depositando na camada certa? Né? Experiência. Treina. Experiência. Né? Sua, faz bastante, faz de novo, que ao longo do tempo você vai ter a certeza que você está depositando na camada certa. Eu acho que é isso. Né? Para esse motivo da falha aí, eu acho que é a experiência mesmo. Certo. Prática. E no ponto de vista do tatuado, do cliente, o que pode trazer a falha na tatuagem? Eu acho que complicações na cicatrização podem trazer a falha. Essas complicações na cicatrização podem ser decorrentes de alguns fatores, né? Um deles é o cliente ter uma alergia, por exemplo. Alergia é algo de caráter
individual e imprevisível. Não se pode evitar. Né? Eu posso, por exemplo, usar um shampoo por anos e não ter alergia, e de repente, um dia eu usei aquele mesmo shampoo e meu couro cabeludo ficou irritado, por exemplo. Então, isso pode acontecer. Então, pode haver uma alergia, pode haver uma infecção. O que é infecção? Né? A infecção normalmente acontece quando há uma falta de cuidado ali com a limpeza, com a higiene. Essa infecção pode ser decorrente de uma falta de cuidado dentro do estúdio ou de uma falta de cuidado em casa no momento da cicatrização. Essas complicações, né, podem levar às falhas, porque você não vai ter uma cicatrização regular. Outras questões que podem levar às falhas, por exemplo, é você usar anestésico. O grande... Nossa, essa é a maior polêmica da tatuagem, eu acho, né? Usar ou não usar, quais os riscos e tudo mais. Você acha que ele é o responsável pela falha da tatuagem também? Acho. O anestésico ele pode colaborar com a falha, por quê? Quando o seu cliente usa o anestésico, ele perde a sensibilidade. Então, isso permite, por exemplo, que você pese mais a mão no momento de tatuar, que você passe muitas vezes a agulha numa mesma região e o cliente vai aturando, que você fique horas ali nele e tal. Quando você faz isso, pode acontecer de você trabalhar a pele tanto que na hora da cicatrização, o organismo entender que as células normalmente que são... Eu vou tentar falar de uma maneira aqui bem simples, assim, que são deslocadas, o exército que é deslocado ali para cicatrizar a pele, tatuagem, né? Aquelas células não são suficientes. Então, o organismo aciona outro tipo de célula, que são... No caso, as primeiras seriam os macrófagos, né? Os macrófagos é o agente de defesa ali que vai englobar o pigmento e faz parte do processo de cicatrização. Certo. Isso. Então, assim, o organismo entendendo que não são as células suficientes, ele aciona o fibroblasto, que é uma célula que faz com que ali a região ela fica mais endurecida, assim. Você tem uma cicatrização talvez hipertrófica, por exemplo. Aquela casquinha grossa. Exatamente. Aquela pele enrugada, né? A cicatrização hipertrófica, o extremo de uma cicatrização hipertrófica é a queloide. Então, para a gente entender, né? Mas pode ter uns estágios anteriores, que fica só durinho, ao longo do tempo fica melhor e tal. Então, quando você trabalha muito a pele, e o anestésico te propicia isso, pode acontecer, sim, de você ter um problema na cicatrização, de não ser uma cicatrização regular, de ser o que a gente chama de cicatrização hipertrófica. Isso também pode causar falha. Arrancar as cascas também pode causar falha. Então, assim, a casca da tatuagem ela tem que sair sozinha. Né? Arrancar a casca, né? Aí nós estamos falando de algo que o cliente vai fazer em casa. Então, eu costumo dizer muito, Manu, que a tatuagem só termina quando está cicatrizada. Não é quando o cliente sai do estúdio. Então, orientar o cliente, falar como é que ele deve cuidar, tudo bem, a gente não tem controle sobre o que ele vai fazer. Né? Mas a gente orienta, vocês, profissionais, orientarem como cuidar, como fazer, ajuda muito nesse processo. Porque ele tem uma grande parcela de responsabilidade da tatuagem ficar perfeita, porque é ele que vai cuidar durante a cicatrização, né? Esse ponto foi muito, assim, importante, porque os profissionais precisam se informar mesmo. A gente está trabalhando, a tatuagem é um organismo vivo, né? Uma arte viva. A gente está trabalhando com uma pessoa ali também, que vai ter todas essas particularidades que a gente está conversando. Então, o próprio tatuador, ele precisa estar preparado, né? Por exemplo, uma alergia. Como que eu vou conseguir informar o meu cliente como proceder da forma correta, sem prejudicá-lo ainda mais? Não que a alergia tenha sido uma culpa do tatuador, mas para realmente ajudá-lo e não prejudicá-lo quando aquele processo já está acontecendo. Eu acho muito bacana que a MBOA ela é uma plataforma de informação também. Vocês fazem muita questão, a empresa faz muita questão de trazer a informação sobre os produtos. Então, no Instagram, quem às vezes tiver dúvida de como usar algum produto, pode ir lá dar uma olhadinha que tem as informações de qual é a composição dos produtos, de como esse produto age na pele. E eu acho que é esse o ponto mais importante. Quando o tatuador se informa o suficiente para ele conseguir passar essa informação para o cliente se sente até mais seguro. Sem dúvida. E eu acho que a informação sobre qualquer produto que a gente queira ter, a gente tem que ir na fonte. Estou com dúvida sobre o transfer da MBOA, eu vou perguntar para a MBOA. Se eu não conseguir achar essa informação,
Tem vários canais de esclarecimento de dúvidas. O meu próprio Instagram é aberto, entendeu? E eu adoro responder a dúvidas. Eu acho que a troca é muito legal, porque é a possibilidade também de eu não parar de aprender. Que é o que você falou, a pele é um organismo vivo e a gente não viu de tudo. Tem hora que acontece alguma coisa que a gente nunca viu. Agora, falando de pele, eu acho que é legal também falar algo que eu falo muito, assim. Tatuadores, em geral, estudam tudo, né? Os tipos de agulha, desenhos, como misturar as cores, marketing, rede social, agulhas, enfim. Mas a pele... Eu acho que isso passa muito em branco. Ninguém para estudar, que é onde está todo mundo trabalhando. É muito importante conhecer o que acontece na pele durante a tatuagem e escolher o que você vai usar, né? Só entender, só entre aspas, tá? Não estou dizendo que é pouco, mas só entender de desenho, máquina e agulha não vai fazer de você o melhor profissional da tatuagem possível, isso seguramente, porque o seu cliente precisa desse suporte que você falou que é muito legal, quando você tem conhecimento. Exato. O cliente te pergunta e você sabe responder, né? Se o cliente, porque o cliente é assim, capricha em tudo na escolha da tatuagem, da tatuadora e tal, não sei o que, na hora de cicatrizar, usa pomadinha que tá lá no fundo da gaveta. Vencida há 37 anos. Eu vou passar, tem uma pomada lá em casa, eu vou passar. Então, assim, o cliente, ele tende a fazer isso. E a gente tem que trazer para ele, eu acho, essa realidade de que a tatuagem não é mais amadora. A gente é profissional. A gente estuda para isso. A gente estuda para fazer um bom produto, vocês estudam para fazer uma tatuagem espetacular. E eu acho que a gente tem que dar essa importância ao que a gente faz e ao mercado que a gente está. E é a gente que traz essa consciência para o cliente. Não, você não vai usar a pomadinha que está jogada lá na sua gaveta. Aproveitando, assim, vamos falar um pouco sobre isso? Qual que vai ser a diferença máxima mesmo, entre usar um produto que é específico para cicatrizar uma tatuagem e um produto que é genérico? Muito legal a gente falar sobre isso. Vamos falar especificamente de cicatrização, que é o que você está perguntando, mas a gente pode ampliar e falar dos produtos todos para tatuagem. Uma coisa que também falo demais. Para que o tatuador, a tatuadora inventa de usar na pele durante o procedimento da tatuagem algo que não é para tatuagem? Por exemplo, a vodka com enxaguante bucal, que eu sei que até hoje isso foi criado lá na época dos dinossauros, mas até hoje tem tatuador que usa também. Então, assim... compra um sabãozinho ali, mistura com água e limpa a pele. Água destilada. Assim, fica inventando, né? Eu acho que antigamente, né, lá atrás, como eu falei, 2011, 12, não tinha opção mesmo, né? Os tatuadores e tatuadoras faziam o próprio transfer, não tinha muito recurso, né? Hoje em dia tem tanta usava coisa gel de disponível, ultrassom, né? e tal. Hoje tem a MBOA e tem outras empresas que fazem produtos para tatuagem. O que eu posso falar da MBOA enquanto uma empresa especialista em produtos para tatuagem? Ao fazer um produto, você entrega um produto na concentração adequada, no pH adequado, com testes microbiológicos que você tem que fazer, registrado na Anvisa. Então, assim, quando você escolhe um produto específico, você tem a tranquilidade de usar algo que foi pensado e desenvolvido para cuidar da pele naquele momento. Tem gente pensando nisso. Você, tatuador, não precisa mais se preocupar com isso. E é uma coisa boa, né? Porque só gera mais segurança em relação ao procedimento e em relação ao cliente. Porque às vezes você vai fazer uma economia, vai de 5, 10, 15, 20 reais, fazendo o seu próprio cleaner, vamos dizer assim, fazendo o seu próprio transfer, vai. Talvez você vai fazer uma economia. Talvez, eu não sei, eu acho que tem que fazer conta. Mas e se tiver complicação? Né? E se o cliente tiver ali um problema na cicatrização decorrente do uso de um produto que você... Vamos pegar um cleaner que você diluiu e ele ficou muito concentrado, muito alergênico, você usou ali para limpar a pele durante o procedimento e aquilo causou uma alergia. Talvez nem você mesmo, tatuador ou tatuador, vai ter essa consciência, vai saber que foi aquilo. Mas fica aqui o alerta. Eu acho que não precisa, né? Não precisa usar na tatuagem que não é para tatuagem. E entrando na cicatrização, eu acho que por muitos anos e por falta de produtos específicos, usou-se muito pomadas, né? Essas pomadas comuns de assadura, de bebê, para cicatrizar a tatuagem. E como eu falei
há pouco tempo aqui sobre camadas da pele, né? Qual que é a função de uma pomada para assadura, né? É ficar sobre a epiderme, para que o bumbum do neném não asse, né? Não colhe uma nádega na outra ali. Então, a pomada para assadura serve para isso, para ficar sobre a derme e evitar um contato físico. Por exemplo, o Aftercare MBOA, que é um creme regenerador com ativos calmantes, ele é feito para penetrar na pele e ir nas camadas mais profundas e efetivamente se ajudar a pele a se regenerar. Então, existe uma diferença aí, até não só na proposta de cada produto, mas na efetividade de cada produto. Um produto vai te atrapalhar, enquanto o outro vai te ajudar. Eu costumo dizer que entre usar pomada para assadura e não usar nada, é melhor usar nada. Porque a pele vai se, assim, se não tiver nenhuma complicação, ela vai cicatrizar. Da minha experiência... O Aftercare vai ajudar a acelerar, se você quer acelerar, se você quer manter uma casca fininha, se você não quer uma casca grossa, se você quer evitar coceira, ele vai ajudar. Mas tem que usar um Aftercare senão as tatuagens não cicatrizam? Não, vamos ser sinceros. Não tem. Mas Você vamos pode, combinar que não faz né? sentido a resistência, né? Não faz Porque sentido a se vai resistência. ajudar no procedimento, se vai ajudar na durabilidade da tatuagem, se vai ajudar na seriedade e na segurança do cliente durante o atendimento e tudo mais, é só benefício. E é né? isso, você falou uma coisa de seriedade, aí eu acho que a gente precisa trazer essa seriedade para o que é uma tatuagem, entendeu? As pessoas às vezes falam, mas o Aftercare não tem um cheirinho, podia ter um cheirinho. Gente, o Aftercare não é feito para perfumar a sua pele, né? O Aftercare da MBOA é um produto hipoalergênico, feito para tratar, cuidar da sua pele durante a cicatrização. Quando você faz uma cirurgia, tem um corte, você não usa uma pomadinha com qualquer cheiro que tiver, porque o objetivo que você quer é cicatrizar. Tatuagem é a mesma coisa, né? A lesão, às vezes ela é menor, porque a tatuagem é uma microlesão, às vezes ela é diferente, né, de uma cirurgia. Mas o cuidado com a pele ele tem que ser o mesmo. Ele tem que ser responsável. É isso, não adianta nada investir R$1.000, R$2.000 numa arte para ficar o resto da vida na sua pele, no momento primordial de você fazer alguma coisa que realmente vai interferir nesse resultado, você não cuidar. Ok, em relação ao No-Plastic, deve ter gente em casa que não sabe do que a gente está falando. Como que ele funciona na pele? Manu, o No-Plastic é um gel hidrossolúvel. Eu vou até aplicar na pele aqui para mostrar o jeitinho dele, que é um jeitinho de gel mesmo, ó. Quem tá ouvindo não vai poder ver, mas quem tá vendo vai poder ver, obviamente. É um gel hidrossolúvel, ou seja, né, ele vai dissolver quando estiver em contato com a água, que você passa sobre a pele e depois de uns 10 a 15 minutos ele seca e forma uma película protetora, como se fosse um plástico. Lembra muito um plástico, né? Você que usa aí no seu dia a dia, você pode falar melhor. Eu gosto de falar para os clientes que é igual quando você é criança, que você passa cola na mão e aí você espera secar. E aí, quando você é criança, você arranca. Mas o No-Plastic não pode arrancar. Não pode arrancar, né? Exato. Porque a gente corre risco aí de arrancar as casquinhas, Exatamente. de falhar e tal. Então, o No-Plastic você tem que tirar com a água. E pode acontecer de ficar um residual do No-Plastic ali na pele, se você tentar tirar no banho e não sair. Isso não é nenhum problema. Ao longo dos banhos, ao longo dos dias, ele vai sair. Então, caso fique algum residual do produto na pele, que é um produto que, além de hidrossolúvel, é biocompatível, é biodegradável, tem ativos que tratam a pele, que cuidam da pele. Então, uma coisa que é legal de falar, né, também, o No-Plastic, diferente de um plástico, o plástico é inerte, o plástico não faz nada pela pele, ele não ajuda a pele a cicatrizar. Ele vai estar hidratando também. Ele vai estar hidratando, ele vai estar acelerando o processo de cicatrização e otimizando o processo de pigmentação. Então, ele entra como um auxiliar mesmo ali, né, da tatu depois que terminou. Ele fica aqueles dias ali que você usa ele, os primeiros 2 dias, 48 horas, ele fica cuidando da pele para acelerar esse processo. Há relatos de pessoas que a tatuagem cicatrizou com 1 a 2 semanas. Então, ele reduz o período de cicatrização e aí, às vezes, em 1 ou 2 semanas, porque a gente fala que essa fase de cicatrização ela vai durar de 2 a 4 semanas, né? Certo. Dependendo do tamanho da tatu, da pessoa, de como foi trabalhado e tal. Mas o No-Plastic acelera isso. Então, se ficar um residualzinho, não tente arrancar. Não tente tirar. A pele está machucada ali depois da tatu, está lesionada. Então, você tentar esfregar, ficar machucando mais é pior. Porque aí você tem uma chance de ter uma falha, por exemplo, ou de irritar demais a pele. Então, ao longo dos dias,
ele vai saindo naturalmente. Não tem problema nenhum se ficar um residualzinho. Adorei. Eu amo essa palavra, biocompatível. Nossa, acho essa palavra incrível. Thaís, eu acho o Noplastic realmente assim, um produto muito inovador, muito diferente. Eu queria saber como que foi a parte de chegar no mercado com ele para vocês, porque realmente eu acho que vender a ideia da não utilização do plástico é uma ideia muito bacana, mas essa parte do cuidado, da própria marca, como é que foi isso? Então, na verdade, assim, eu acho que quando a gente propõe uma inovação, a gente tem a parte boa e a parte desafiadora, né, de propor uma inovação. Por quê? A parte boa é você chega com algo que ninguém nunca pensou ou nunca colocou no mercado, e é por isso que a gente tem um pedido de patente depositado e corre ferozmente contra as cópias, que aparecem a todo momento. Né? Copiar um produto que tá protegido é crime, então é preciso ter cuidado com isso. A pessoa só copia quando é bom. Também tem essa coisa boa Tem esse também, ponto né? bom aí, Mas assim, realmente deve ser complicado, né, essa parte. é complicado porque, né? Primeiro que eu disse, a gente ficou quase 30 meses investindo recursos das mais diversas ordens para desenvolver esse produto. E aí, na hora que você chega, qual é o desafio que a inovação traz? Né? Você tem que ensinar as pessoas a consumir aquilo ao invés de consumir outra coisa que elas estavam acostumadas. Então, você leva um tempo de Reeducação do público, né? de educação, de conhecimento, de apresentação, que demanda muito recurso, muita comunicação, muito marketing para explicar o que é o produto, para que ele serve, como que ele funciona. Isso são meses, anos, entendeu? E de repente alguém chega, copia, põe no mercado e acha que tá tudo certo. Bom, não é bem assim, né? A gente precisa ter responsabilidade e ética. Eu acho que isso não faz mal a ninguém, a empresa nenhuma. Sem contar o risco, né, de ter uma cópia que às vezes vai ter uma alergia no processo de cicatrização que vai ser por conta de algum plástico ou algum ingrediente que não foi estudado, né, para ser colocado ali. Isso é muito problemático, pensando que a gente está fazendo o uso desse produto numa pele de alguém, né? Pra gente é um desafio muito grande, né? Porque as pessoas copiam e falam, igual no plástico. E ficam vendendo como se igual fosse. Algumas cópias, inclusive, tem plástico na composição. Não é porque parece, né? Porque cola escolar também parece. Se você pegar o transparente, é a mesma coisa, mas não é o mesmo efeito, né? E não tem todos os testes, né? Por exemplo, como eu disse, a gente tem um teste que comprova que o produto é biodegradável em 28 dias. Eu tenho um laudo de uma empresa que fez o teste. Pagamos umas quantidades de R$1.000 e alguns para chegar nisso. E as pessoas simplesmente copiam e escrevem lá, biodegradável. Peraí, você fez um teste? Como é que é? Então, é preciso ter cuidado, né, nas escolhas. Então, o que a gente pode falar do Noplastic, que a gente tem muito orgulho disso, é que é uma criação nossa, né, com pedido de patente. Então, a gente quer essa proteção, né, dos direitos intelectuais sobre o produto, porque a gente ficou muito tempo trabalhando para trazer essa inovação que dá para a gente mesmo muito orgulho, porque além de eficiente, faz bem para o planeta. Vamos falar da alergia, porque eu acho que esse é um assunto assim que acaba assustando muitas pessoas que não têm experiência com tatuagem. E se eu tiver alergia? E também acaba dando um certo medo nos tatuadores que às vezes se esbarram com situações de alergia com os clientes que têm. Qual que é a sua sugestão de como proceder, de como abordar o cliente para ajudá-lo nesse momento da alergia? Então, tem os famosos vilões aí da alergia, né? A tinta vermelha, por exemplo, é super mal falada. E ninguém quer que aconteça. A alergia é uma coisa que ninguém quer que aconteça, mas como eu disse, é algo imprevisível e individual. Pode acontecer. A gente não tem como evitar a alergia, a gente tem como evitar a infecção, por exemplo. Então, assim, aconteceu a alergia. Como é que eu vou saber que é alergia? Como é que eu vou identificar que é alergia? Isso também é com a prática. Uhum. Isso é com o dia a dia, né? Nem sempre. Como é que eu vou saber se é inflamação, se é alergia, se é infecção? Isso é com a prática. Mas, normalmente, eu acho que a conduta ela é muito pessoal.
de cada tatuador, de cada tatuadora. Depende muito da experiência que ele tem e do caso. Às vezes você fez uma tatuagem e você viu que sim, uma determinada cor causou alergia. O amarelo, no lugar que você colocou o amarelo, deu ruim. Então tá muito claro para você que é aquilo. Talvez você vai se sentir confortável de falar para o seu cliente tomar um antialérgico. Talvez não, talvez você vai se sentir mais confortável de falar com o seu cliente para ele ir ao dermatologista. Eu acho que depende, sabe, mano? Não tem uma conduta. Eu acho que pele é uma coisa muito séria e a gente tem que tratar com responsabilidade. Não pode ter descaso, não pode achar que é qualquer coisa, não pode deixar para lá, porque pode evoluir para algo pior. Exato. Então, eu acho que é tratar com cuidado e seriedade, cada caso é um caso. E aí, falando um pouco de inflamação, né, que é uma coisa muito curiosa, muitas vezes as pessoas fazem tatuagem e falam, ai meu Deus, minha pele tá toda inflamada, vermelha. Tá mesmo. A pele inflama. Processo de cicatrização, né? Acho que ele assusta muitas pessoas. A pele inflama quando você faz uma tatuagem. Ela está inflamada mesmo e tá tudo certo. Esse processo, ele tem uma fase, né? Eu tenho um termo para esse processo, esse momento, né? Que é a fase Chernobyl. É quando sua tatuagem parece que tem um acidente, assim, nuclear na tatuagem, porque o amarelo tá verde, o vermelho tá preto, e você não sabe nem o que é que tá tatuado ali, mas tá tudo bem. É só um processo de cicatrização. Quanto mais cuidado a pessoa tiver, menos feio fica o processo de cicatrização, na verdade, né? Às vezes nem fica feio, né? Mas pode acontecer, dos casos... né? Agora, é muito comum confundir inflamação com alergia, porque os sintomas são parecidos. A pele fica vermelha, às vezes fica um pouco quentinha. Então, assim, às vezes tem clientes que são desesperados também, sim, principalmente os da primeira tatuagem. Exatamente. Né? Ai, meu Deus do céu, olha como é que tá minha pele. A pele tá normal, ela tá só vermelha e inflamada. Vai passar. Então, como ter essa tranquilidade de orientar o cliente? Eu acho que sim, é estudando, sabendo sobre a pele e praticando. Né? Não tem outro jeito de a gente aprender. Né? A gente só aprende fazendo mesmo. Eu queria falar sobre um assunto polêmico também. Na verdade, o maior vilão da tatuagem, na minha opinião, tanto no momento da cicatrização ali, depois que o cliente saiu do estúdio, quanto depois, a longo prazo, é o sol. Como que a gente pode trazer esses cosméticos específicos para o cuidado da tatuagem no pós-procedimento, no pós-cicatrização? Porque, assim, o sol, ele realmente atrapalha muito. Uhum. Inclusive, eu sinto até que a tatuagem fica mais quente, parece que ela absorve mais calor. O que a gente pode fazer para conseguir dar a volta nesses problemas de desbotamento, de queimaduras às vezes, nesse momento pós? Eu acho que talvez a gente possa falar tanto do momento pós-estúdio, que exato, ainda está na cicatrização, esse e do momento pior momento para o sol. Cicatrização. Exato. Né? O momento da cicatrização da tatuagem, o ideal é que ela não seja exposta ao sol. E aí inclui um monte de outras coisas. Não vai na piscina, não vai na sauna, não vai ao mar. Tem muita coisa que não se deve fazer. Porque você está ali, sim, com uma pele lesionada, ela está aberta, ainda que você não esteja vendo, mas ela está. Então, o ideal é que não se vá ao sol. Pode usar filtro solar durante esse momento ou não? Há muitos filtros solares que não são indicados para ser usados nesse momento. Como o leigo, né, o tatuado, a tatuada, não vai saber identificar pela composição qual que é, qual que não é, o que a gente recomenda é que não se use. Exato. Evite usar. Tem alguns que podem ser usados? Tem. Mas aí, para fazer essa escolha, precisa de um conhecimento um pouco maior. Exato. E aí, como é que eu protejo? Protege fisicamente. Usa uma roupa branca, uma roupa clara, que absorve menos a luz solar. Uma roupa de proteção UV. Uma roupa de proteção UV, né? E aí, tenta proteger ao máximo do sol durante esse processo de cicatrização. O sol é um vilão, sim. O sol é o principal agente oxidante dos pigmentos. Então, assim, pós-cicatrização, né? A tatuagem para a vida inteira. A tatuagem é para a vida inteira. E aí, como é que eu faço? Então, como é que eu vou cuidar dessa tatuagem para ela não desbotar, para ela ficar bonita e tudo mais? Você precisa usar 2 produtos para a vida inteira, né? Que é o ideal, assim, é o cuidado ideal. Você vai usar uma vez ao dia, mas é o cuidado ideal. É um hidratante específico para cuidar do pigmento. A gente tem aqui o Color Care, por exemplo.
por que ele é específico? Porque ele atua nas camadas mais profundas da pele, porque tem agente antioxidante que vai evitar o desbotamento, porque ele cuida da cor, porque ele realça os traços, porque ele estimula a produção de colágeno e elastina, que vai também ajudar nessa manutenção dos traços. Então, é um produto pensado para isso. E feito para penetrar. Então, eu uso ele primeiro e logo após eu uso um filtro solar, que é feito para ficar sobre a pele, para proteger do sol. Né? Gente, o MBOA podia tanto fazer um produto 2 em 1, né? Passa uma vez só, já protege, já não vai funcionar. São mecanismos diferentes, né? Não tem como juntar as duas coisas. A gente poderia juntar, mas a gente prejudicaria o efeito desse produto. Então, a gente prefere não indicar que se use primeiro o hidratante e logo após o filtro solar da sua preferência, da marca da sua confiança. A gente pretende lançar um filtro solar, não sei se esse ano ainda. Oh, spoiler por aí! Spoiler tem que ter sempre, né? Spoiler alert! Mas é isso, eu acho que é importante usar o filtro solar diariamente, né, sobre a pele tatuada, porque é o filtro solar que vai te proteger da radiação solar, que é, como eu disse, o principal vilão. Existe algum outro agente oxidante que vai também contribuir para esse desbotamento da tatuagem durante o pós-cicatrização, né? Sim, por exemplo, a poluição é um agente, a poeira, o vento. Você tem outros agentes, né, que podem te atrapalhar, outros agentes externos, sim, que podem comprometer aí que esses traços fiquem bonitos para a vida inteira. Então, para uma tatuagem bonita todos os dias para a vida inteira, tem que cuidar um pouquinho ali todo dia, que é algo rápido, prático, saiu do banho, passa um hidratante, passa filtro solar e está pronto. É uma manutenção, né? Se você adquiriu uma obra de arte com manutenção para a sua vida, e o resto da vida você vai cuidar da sua obra de arte igual a plantinha. Isso mesmo. Né? Tem que aguar todos os dias, a plantinha tem que hidratar todos os dias a tatuagem também. O que é para a vida inteira, como uma tatuagem, tem que ser cuidado sempre. Não pode deixar de lado esse cuidado diário. É rápido, é prático, mas ele é muito importante para a tatuagem estar sempre bonita. Eu adorei muito, muito, muito a nossa conversa. Obrigada, acho que eu aprendi demais. Quem tá em casa também. Olha, gente, por favor, hidratar a tatuagem, se informar sobre a pele, informar para poder informar seus clientes. Acho que esses são os pontos mais importantes, né? E conhecer a MBOA com os produtos da MBOA, que são os melhores produtos de tatuagem do Brasil. O uso tem muitos anos, não substituo por nada nesse mundo, porque, assim, realmente de qualidade, de satisfação, de retorno dos próprios clientes. Eu acho que, assim, nunca teve uma marca que trouxe um resultado tão bom. Que coisa boa de ouvir. Fico muito feliz. A gente trabalha muito duro há muitos anos para ouvir isso. É isso que deixa a gente motivado, feliz. Obrigada. E foi incrível, adorei também. Vamos repetir depois. Obrigada a você pela sua presença. E quem está escutando a gente de casa, até a próxima. No próximo episódio tem muito mais novidades por aí.